Hoje não começa com garantias, começa com escolhas. A escolha de levantar mesmo com o coração pesado. A escolha de seguir mesmo sem clareza total. A escolha de não deixar que o medo dite o ritmo do dia. Enfrentar o dia com fé não significa ausência de desafios. Significa não permitir que eles definam quem você é ou para onde você vai. Talvez você acorde já pensando no que pode dar errado. Em conversas difíceis, em decisões que exigem coragem, em situações que parecem maiores do que suas forças. A fé nesses momentos não grita. Ela sustenta em silêncio. Ela não promete facilidade, mas presença. Não elimina o esforço, mas oferece direção. Este instante não é para prever tudo o que pode acontecer. É para alinhar o coração antes de enfrentar o que vier. Antes de responder ao mundo, existe algo mais importante: responder a Deus. Antes de correr, existe um lugar para firmar os passos. A fé nasce quando você escolhe confiar antes de ver. Agora, desacelere por dentro. Solte a tensão dos ombros. Respire com mais consciência. Não carregue o dia inteiro de uma vez. Encare-o passo a passo. Antes de qualquer planejamento, antes de qualquer reação, existe um fundamento que precisa ser fortalecido. Vamos começar esse dia com fé. Vamos orar. Deus, eu coloco este dia diante de Ti antes de qualquer passo. Antes das tarefas, das conversas, das decisões e dos desafios que ainda nem conheço. Eu não sei exatamente como tudo vai acontecer, mas eu sei em quem confio. Por isso eu começo este dia na Tua presença, pedindo força, direção e fé para caminhar. Fortalece o meu coração para enfrentar o que vier. Se houver desafios, que eu não recue por medo. Se houver pressões, que eu não perca a paz. Se houver obstáculos, que eu não desista no primeiro impacto. Eu não quero atravessar este dia sustentado apenas pela minha própria força. Eu preciso da Tua presença me conduzindo. Guarda a minha mente das preocupações excessivas. Afasta pensamentos que tentam me enfraquecer antes mesmo do dia avançar. Silencia a voz do medo que insiste em dizer que não vai dar certo. Ensina-me a confiar mesmo quando não tenho todas as respostas. Ensina-me a dar um passo de cada vez, com fé e serenidade. Prepara-me para as conversas difíceis. Que eu fale com sabedoria e ouça com paciência. Que eu não reaja movido pela ansiedade nem pela irritação. Que as minhas palavras construam, tragam clareza e revelem equilíbrio. Dá-me discernimento para saber quando falar e quando silenciar. Se o cansaço aparecer ao longo do dia, renova as minhas forças. Se a insegurança tentar me paralisar, lembra-me de que o Senhor está comigo. Se algo sair do controle, ajuda-me a não perder a fé. Que eu não permita que um momento difícil defina todo o dia. Eu entrego a Ti cada área da minha vida que será tocada hoje. Trabalho, estudos, família, decisões, pensamentos e emoções. Que a minha fé não dependa das circunstâncias. Que ela permaneça firme, mesmo diante do inesperado. Eu escolho confiar que o Senhor vai à frente, abrindo caminhos e sustentando cada passo. Eu declaro que este dia será enfrentado com fé. Não uma fé impulsiva, mas uma fé firme, madura e confiante. Uma fé que não se baseia no que eu vejo, mas em quem caminha comigo. Eu sigo em paz. Eu sigo confiante. Eu sigo sustentado pela Tua presença. Amém. Enquanto essa oração ainda acompanha o início do seu dia, perceba que algo já foi alinhado por dentro. O dia não mudou. As tarefas continuam. Os desafios ainda existem. Mas agora, o coração não começa sozinho. Começa sustentado. Começa com uma base mais firme. A fé não remove automaticamente as dificuldades, mas muda a forma como você se posiciona diante delas. Enfrentar o dia com fé não é ignorar a realidade, é encará-la sem permitir que ela governe o seu interior. Quando você começa o dia assim, a ansiedade perde espaço. A pressa diminui. As decisões se tornam mais conscientes. Você deixa de reagir apenas ao que acontece e passa a caminhar com mais intenção. Talvez hoje você precise lidar com situações que exigem coragem. Talvez precise manter a calma, onde normalmente perderia a paciência.
Talvez precise confiar quando tudo pede controle. A fé atua exatamente nesses momentos, não como uma emoção intensa, mas como uma postura firme, uma escolha silenciosa de continuar confiando, mesmo quando o dia tenta te desgastar. Esse momento de oração não foi apenas um início simbólico, ele foi um reposicionamento. Você escolheu não enfrentar o dia apenas com força humana, escolheu caminhar acompanhado. E isso faz diferença ao longo das horas, nos detalhes, nas reações, nos pensamentos que surgem sem aviso. Agora, é importante refletir sobre como manter essa fé ativa enquanto o dia avança. Não como algo distante, mas como uma presença constante nas escolhas simples que você fará daqui para frente. Manter a fé ativa ao longo do dia exige atenção aos pequenos momentos, não apenas aos grandes desafios. A fé se sustenta quando você escolhe confiar nas pausas, nas respostas ponderadas, nas decisões feitas com calma. Ela cresce quando você se recusa a permitir que um contratempo roube toda a sua paz. Não é sobre vencer tudo. É sobre permanecer firme em cada passo. Ao longo do dia, haverá instantes em que a fé será testada de forma sutil. Um comentário inesperado, uma notícia que preocupa, um atraso que irrita. É nesses pontos que a fé se manifesta de maneira prática. Quando você respira antes de reagir. Quando entrega em oração aquilo que não pode resolver naquele momento. Quando decide não alimentar pensamentos que enfraquecem. A fé também se fortalece quando você aceita que não precisa carregar tudo sozinho. Pedir ajuda não diminui a confiança em Deus. Pelo contrário, revela humildade. Confiar não é isolar-se, é reconhecer limites e permitir que Deus atue também por meio de pessoas, de circunstâncias e de caminhos que você não planejou. Talvez o dia avance diferente do que você imaginou. Talvez nem tudo aconteça como esperado. Ainda assim, a fé permanece como âncora. Ela impede que você seja levado pela ansiedade. Ela te lembra que cada dia é uma oportunidade de confiar de novo, mesmo quando o anterior foi difícil. Enfrentar o dia com fé é viver consciente de que Deus caminha com você em cada detalhe. Nas decisões simples, nos desafios inesperados, nos momentos de silêncio. Essa consciência não elimina o esforço, mas dá sentido a ele. E ao final do dia, você percebe que não apenas passou pelas situações, mas foi sustentado em cada uma delas. Há um momento na caminhada de Josué em que ele precisa enfrentar um novo dia carregando uma responsabilidade enorme. Moisés não está mais ali. O povo espera a direção. O futuro é incerto. O medo poderia facilmente paralisá-lo. É nesse contexto que Deus não entrega um plano detalhado. Ele entrega uma promessa simples e profunda. Não temas, porque eu sou contigo. A fé de Josué não nasce do controle da situação, nasce da certeza da presença de Deus. Josué aprende que enfrentar o dia com fé não significa saber exatamente como tudo vai acontecer. Significa confiar que Deus permanece ao lado, passo após passo. Ele atravessa territórios desconhecidos, não porque se sente seguro, mas porque escolhe confiar. A fé dele não elimina o desafio. Ela sustenta a coragem necessária para continuar. Esse exemplo mostra que Deus não promete dias fáceis, mas promete companhia fiel. Josué precisava agir, liderar, decidir, mas nunca sozinho. A presença de Deus era o fundamento da sua coragem. Quando o medo surgia, ele não recuava. Ele se lembrava de quem estava com ele. Assim como Josué, você também enfrenta dias que exigem posicionamento, decisões que não podem ser adiadas, situações que pedem coragem. O segredo não está em se sentir pronto, está em confiar mesmo sem se sentir. A fé não espera o medo desaparecer, ela caminha apesar dele. Deus continua dizendo hoje o mesmo que disse a Josué. Seja forte, seja corajoso, não porque você é capaz de tudo, mas porque Ele está com você. Essa verdade transforma a forma como o dia é enfrentado. O peso diminui, a coragem cresce, o medo perde o controle. Leve essa fé para o encerramento do seu dia com a mesma intenção com que começou.
Não avalie o dia apenas pelo que deu certo ou errado, mas pela forma como você permaneceu. Cada momento em que escolheu confiar, mesmo com medo, já foi um ato de fé. Cada passo dado com honestidade, mesmo sem segurança total, foi sustentado por Deus. Se algo não aconteceu como esperado, não transforme isso em derrota. Transforme em aprendizado. A fé não se mede pelo resultado imediato, mas pela constância. Deus trabalha tanto no caminho quanto no destino. E muitas vezes, o maior milagre não está no que muda fora, mas no que se fortalece por dentro. Ao encerrar o dia, entregue novamente tudo o que foi vivido. As vitórias pequenas, as frustrações silenciosas, as decisões acertadas e também as dúvidas. Confie que Deus continua cuidando, mesmo enquanto você descansa. A fé não precisa estar em alerta constante. Ela também se manifesta no repouso. Se essa oração falou com você, se esse momento trouxe um pouco mais de paz ao seu coração, eu quero te convidar a continuar essa caminhada de fé comigo. Eu preparei um devocional simples, com 21 dias de oração, pensado para quem sente a mente cansada, o coração inquieto e precisa começar o dia com mais calma e confiança em Deus. O link está aqui na descrição. É um material acessível, feito com carinho, para te ajudar a criar esse momento diário de oração. Que Deus abençoe o seu dia.